Recentemente tem vindo à tona aí uma certa revolta de uma comunidade que eu fiz parte durante muitos anos, que é uma comunidade de um jogo que revolucionou a indústria há muito tempo atrás, mas que até hoje tenta, por meio ali de aparelhos, mas que tenta se manter vivo e relevante, tá? E é um jogo que o gráfico dele, até hoje, apesar de ser completamente antigo, ele continua fantástico. E ele envelheceu como vinho. E não envelheceu como leite aí, como a maioria dos jogos que vocês gostam, tá bom? Estou falando de Team Fortress 2. E principalmente estou falando da petição Save TF2, Fix TF2. Vocês estão ligados? O que tá acontecendo nisso aqui, cara? Basicamente, em resumo, vou dar um resumo bem rápido pra vocês. Team Fortress 2 até hoje é um jogo que tem uma galera jogando, assim, sabe? Porém, infelizmente é um jogo que foi dominado pelos bots e esquecido completamente pela Valve. Infelizmente, cara, porque é um jogo que foi utilizado à exaustão para testar coisas, virou tese de doutorado de ministro de economia e de países importantes, e a Valve simplesmente cagou para esse jogo, tá? É muito triste a situação do Team Fortress atualmente. Eu não vou falar muito sobre esse Fix TF2 aqui, mas eu quero falar especialmente sobre a parte artística, porque estamos num canal de arte, né? Vou falar sobre a parte artística, mas basicamente, cara, os robôs meio que sequestraram esse jogo. Você entra numa partida e você não consegue jogar, porque tem muitos robôs com aimbot, que sabe aqueles robôs que acertam headshot imediatamente? É socado disso, e meio que eles só vão te colocar numa whitelist, né, numa lista ali que não vai te dar esses headshots e impedir você de jogar, caso você pague pros caras donos desses bots. Olha que loucura que tá acontecendo aqui no Team Fortress. Mas enfim, tô falando assim que foi utilizado para muitos testes, porque foi aqui que descobriram o poder dos hats, sabe? Os chapéuzinhos que não interferem no gameplay dos personagens. Então aqui no Team Fortress basicamente são 9 personagens que cada um vai ter uma habilidade diferente, uma vasta opções de armas diferentes, que cada arma meio que garante uma habilidade diferente, né? Uma forma diferente de você jogar o jogo. E para ganhar dinheiro, a Valve inventou essa ideia, criou essa ideia aí dos hats, né? Que são adereços que você pode comprar pro seu personagem, tipo, você troca o capacete do personagem, meramente estético, que não te garante mais habilidade, não vira aquele pay to win, ele não te dá uma habilidade melhor do que de outras pessoas. É só diferente. E isso gerou, cara, uma movimentação de dinheiro pra Valve absurda. Eles ganharam muito dinheiro com isso. E eles fizeram vários estudos de caso de como que isso influencia, criou uma própria economia dos hats. Eu era dessas pessoas que trocava hat pra tentar almejar um hat mais valioso. Virou meio que uma economia interna ali, que você ia trocando por não sei quantos buds, que eram tipo fones de ouvido da Apple, que tinha uma raridade específica ali. Aí você trocava, esse hat vale 2 buds. Porra, 2 buds, beleza. Aí você pega aqueles 2 buds e compra um hat melhor. Enfim, aí você vai fazendo aquele escambo maravilhoso pra ter aquele seu chapéu militar que pega fogo verde. Nossa, eu sou demais, meu, tem dinheiro. Enfim, foi um jogo extremamente importante na minha vida, mas eu jogava muito mais um mod de Team Fortress, que era um mod de jump. Que em vez de você batalhar com as pessoas, era um mapa que você só conseguia acessar certas regiões se você tivesse habilidade com, especialmente o personagem Soldier, mas também com o Demonman, com o Soldier de você atirar com o tempo correto no chão, fazendo meio que uma habilidade pra ir mais longe, basicamente, tá? Eu só jogava o Jump, tem muita gente aí, ó, o Pedro, ó, só jogava o Surf, que também era outro modo de jogo, que eram mapas construídos só com essa função. E eu amava o Jump, cara. Era mapa de Jump, eu ficava o dia inteiro. Eu criei mapa de Jump. Eu era maluquinho disso. Era mod de um servidor lá, o Sem Skill. Fantástico. Enfim. Por que eu tô falando tanto do Team Fortress? Eu quero trazer pra vocês o porquê que esse jogo aqui, ele envelheceu tão bem visualmente, tá? E pra mim, a resposta tem nome e sobrenome. E ele se chama Medic. Não, ele se chama Moby Frank, tá? Moby Frank foi o artista responsável por criar e desenvolver o visual de todo esse jogo
obviamente junto com vários outros artistas que eu não conheço o nome, eu conheço só do Moby Frank, principalmente, tá? Tem o Drew Wolf também, que é um artista que eu sei, que trabalhou no Team Fortress, que é um artista fantástico também, mas principalmente Moby Frank pra mim, ó, nossa, pega no coraçãozinho, viu? E ele é responsável por essas artes aqui, ó. O retrato dos personagens do Team Fortress, mas também pelo desenvolvimento visual desses personagens, que é o que a gente vai ver hoje. Então, com a desculpa de querer salvar o Team Fortress, vamos falar de Moby Frank, por que não? Ai, caraca, sensacional. E aí, pra mim, a resposta pra essa questão de um jogo envelhecer tão bem é o entendimento dos artistas e dos desenvolvedores das limitações gráficas da própria engine da época, né? Então, eles sabendo que eles não iam conseguir criar gráficos extremamente realistas e luzes perfeitas e rebatimentos e Minecraft com luz realista e reflexos de metais perfeitos. Não, cara, eles entenderam as limitações gráficas e eles trabalharam perfeitamente dentro dessas limitações com um gráfico estilizado e que usou isso, na verdade, a favor deles, né? Então, a questão de você não poder ter infinitos polígonos para modelar um personagem com os poros na pele, que não sei o quê. Não, vamos usar low poly e fazer com que a gola desse personagem tenha, tipo, 8 polígonos, tá ligado? Seja super simples, super simples. A estética adotada pelo Team Fortress tem muito dessa influência e que naturalmente influenciou também uma geração de jogos que vieram depois do Team Fortress, tá? Então, se você olhar para vários jogos que se parecem visualmente com isso aqui, você vai poder agora saber, talvez, uma das referências. E claro que não para aqui, né? O pessoal já cantou a bola ali no chat, que claramente Moby Frank se inspira muito em J.C. Leyendecker, que é um artista maravilhoso também, das antigas, que ele já falou até em entrevista, né, sobre essas influências e tal. Então, o Leyendecker, com certeza, vou até mostrar aqui pra vocês, pessoal. Leyendecker, com certeza, é um artista que influenciou Moby Frank de várias formas. Ó. Ah, não é à toa, né? Não é à toa. Olha que legal. Isso aqui é do Leyendecker. Você consegue ver alguma semelhança? Na simplificação do desenho, dos valores, das cores. Olha como as cores são muito parecidas, tá? E não só as cores, mas também essa estética visual de simplificação da silhueta. Percebe essa simplificação da silhueta que o Leyendecker fez aqui, ó? Nesse ombro aqui, ó. E voltou com um pincel branco por fora, ó. Simplificando ainda mais essa silhueta aqui. Consegue reparar nisso? Vamos ver esse mocinho utilizando agora em outras artes, tipo essa aqui. Oh, meu Deus! Vocês já viram provavelmente nas redes sociais. Eu também faço parte desse bonde. Você já parou pra perguntar por que alguns artistas utilizam essa borda branca em volta de um personagem? E você já parou pra pensar da onde que vem essa ideia de borda branca em volta de um personagem num fundo mais com a cor de papel e tal, amarelado às vezes, com uma textura de papel? Já percebeu da onde que vem essa estética? E por que usa isso? Pra mim era pra separar as cores do fundo. Cara, pode ser também. Eu não quero estar aqui como o dono da razão. É por isso, galera, mas não. Eu quero falar mais porque eu faço e o que eu entendi disso é porque provavelmente é um jeito muito legal de você trabalhar com uma estética de pintura tradicional e depois você voltar reforçando a silhueta e simplificando a silhueta, dando uma limpada nessas bordas para deixar cada vez mais simples a silhueta dos personagens e tal. Então você reforça o shape e cria contraste, exatamente. Então não é só porque é massa, tá? Tem todo um pensamento por trás dessa simplificação e fazer com que gere mais contraste nessa silhueta, utilizando desses espaços negativos do personagem. E quem já tava fazendo isso aqui, ó, lá atrás? Leyendecker, galera. Esse aqui é um dos concepts que o Moby Frank fez pro Medic. E aí, no caso, pelo que eu me lembro, ele usava gouache. Uma técnica mista, mas gouache, e depois ele importava pro digital pra continuar trabalhando nesses conceitos, né? Olha esse concept, que sensacional, cara, do Pyro. Então, a mesma coisa aqui. Esses riscos meio espaçados, você lembra de onde que pode vir esses riscos mais espaçados? Que
curioso, rapaz, que curioso. Mas enfim, eu acho que o Moby é um desses caras que ele pega uma estética e ele consegue melhorar, sabe? Ele não para ali. Ele não se limita só à referência dele, né? Mas ele pega aquilo e ele evolui, sacou? Muito legal, cara. É fantástico o trabalho do Moby Frank. Heavy Weapons Guy. Concept do Heavy. É muito legal que você consegue ver durante a pintura partes do processo. Nesse caso, ele nem terminou a mão, ó. Então você pode ver como ele trabalha, provavelmente trabalhava, né? Ou trabalha ainda, não sei. Com esses shapes, principalmente, para depois voltar preenchendo de informação. Então, você vê alguns resquícios da produção da arte dele no próprio conceito, ó. O sketchzinho por trás, então a gente vê partes do sketch sem finalizar. Então isso é legal que dá alguns indícios de como ele tem o processo de pintura aqui, né? Uma coisa puxa a outra, né? Uma das coisas que eu mais gosto, que eu já ouvi o Moby falando, antes disso, só pra explicar quem que é Moby Frank é responsável também pelo conceito visual do Dota 2, um dos responsáveis do desenvolvimento visual do Dota 2 e, pasmem, meus amigos, também pro LoL. Ele trabalhou também para o LoLzinho que vocês tanto amam. Tava lá Moby Frank também trabalhando. Depois ele saiu da Valve e foi trabalhar na Riot, tá? Pra fazer o LoLzinho que vocês tanto amam. Então, e depois ele foi fazer o desenvolvimento visual do Vavá, tá? O Valorant também, se eu não me engano, tem um pouco de mão aí do Moby Frank. Então ele tá envolvido em grandes jogos dos dias de hoje também, beleza? Mas tudo começou aqui, ó. Ele tinha saído da Academia de Artes. Ele não fez uma faculdade de jogos, nem nada assim. Ele fez, tipo, Belas Artes, tá ligado? E aí ele foi chamado por um amigo e falou: tá ligado que existe uma empresa chamada Valve que tá desenvolvendo um tal de um jogo chamado Half-Life? E aí o Moby respondeu: porra, não tô ligado não. O que é essa Valve? O que essa Valve tá fazendo? Aí ele foi lá, fez uma entrevista de emprego, ele não sabia o que eles estavam fazendo e foi lá: eu faço isso aqui e tal. E ele foi contratado pra desenvolver o visual dos personagens. É isso. Essa é a história do Moby na Valve. Literalmente é isso, cara, a história dele. E aqui umas outras artezinhas também que ele desenvolveu de cenário, né? Se eu não me engano, todos esses foram desenvolvidos por ele. Se eu tiver algum errado, peço perdão. Isso aqui é demais, cara. A simplificação até pra um veículo isso aqui é lindo, cara. Isso aqui é lindo demais. Eu amo esses conceitos e eu sempre uso esses conceitos como referência pros projetos que eu faço, cara, porque eu gosto muito de desenhar dessa forma. Ela não é extremamente exagerada, né? Ela tem uma leve estilização, sabe? Tipo, ela é simplificada nas suas curvas, nos seus shapes, mas ela não é exagerado pra caramba, assim, sabe? Não, ela é levemente estilizada. Então eu gosto muito disso, cara, na arte dele, né? Aqui umas mais em manchas, essas outras aqui também do mapa, né? Desenvolvendo o visual do mapa. É demais, cara. E de novo, a simplificação, né? Os shapes bem icônicos, bem simples. E icônico me remete também a uma palavra que eu ouvi dizer que ele fala muito nos reviews aí do THU da vida, a galera que pede review com ele. Ele sempre pergunta se o visual que aquela pessoa que pediu feedback fez, se o visual está icônico o suficiente. Você consegue identificar isso de longe? Está icônico? Essa é a principal pergunta que ele faz para as pessoas. Você percebe se tá icônico? O que é tá icônico? É você conseguir reconhecer um personagem e diferenciar esse personagem ou cenário, o elemento principal do jogo, à distância. Você consegue ver aquilo de longe? Você consegue diferenciar aquele personagem do outro? Se você não consegue, se tá difícil, se tem muito ruído, simplifica, enxuga e talvez muda os shapes, exagera, muda a silhueta e tal. Esse aqui é o Moby Frank. Ele é, cara, um dos meus artistas favoritos. E eu queria compartilhar um pouquinho dessas artes com vocês. Aproveitando aí, ó, #FixTF2, tá? Por que não? Por que não? É sempre bom falar do Mobyzinho, né? E também aproveitando para puxar a sardinha aqui pro Leyendecker, né, cara? Porque você pega qualquer arte do Leyendecker, você também consegue reconhecer essa simplificação, mesmo que a gente não esteja falando ali de personagens humanos, nem nada assim, ó. Olha os shapes dessa vaquinha e tal. A ideia do espaço negativo, muito bem reforçado e tal. Aí você pode me perguntar, só pra gente arrematar, como que você pode fazer isso nas suas artes? Como que você pode desenhar de um jeito estilizado como esse, simplificando shapes, pensando no espaço negativo? Como que você pode fazer isso? E talvez eu tenha uma resposta. Eu não sei se é apenas essa resposta que vai fazer você desenhar melhor, mas pode te ajudar um pouquinho, tá bom?
que é a seguinte. A primeira coisa que você vai fazer para desenhar melhor é deixando o seu likezinho nessa live. A primeira coisa que você vai fazer para desenhar melhor, seguinte, para você fazer isso de uma forma legal, a minha dica, minha sugestão é redesenha algumas vezes o seu desenho. E eu vou explicar o porquê. O próprio Leyendecker fazia muito disso. A maior parte das pessoas que eu vejo estudando e tal, faz um desenho e é isso. E esse é o meu desenho, eu sou um gênio, vou fazer uma vez só e partiu o LOLzinho, vou jogar, não é? Você faz uma vez o seu desenho, aí você já vai pra sua partida do LOLzinho, não é? Mas a proposta aqui é você tentar redesenhar algumas vezes a mesma coisa, tentando modificar alguns elementos. Então, imagina que para fazer um trabalho desse Papai Noel alimentando um doguinho aqui, o Leyendecker desenhou algumas vezes essa imagem, tá? E nesses novos desenhos, ele testou várias coisas. E eu acho que é isso que falta um pouco pro nosso olhar na hora de desenhar. É testar. Então vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei qual foi a ordem que o Leyendecker desenhou isso, tá? Vamos supor que o primeiro desenho que o Leyendecker fez foi esse aqui, tá? Então nesse primeiro desenho, nesse primeiro sketch que ele fez, ele veio aqui e ele criou esse shape aqui, ó. Pô, interessante. É interessante, não é ruim, né? Não é ruim. Você consegue identificar que é uma pata de um cachorro. Só que para ele estilizar e ele criar uma síntese dessa forma, ele tentou exagerar. Ele tentou ir além. E aí, ele vai redesenhar isso mais uma vez nessa parte de baixo aqui da imagem. E aí, ele vai testar se ele simplesmente simplificar para uma grande curva bem simplificadona. Será que fica melhor a leitura? Redesenha, dá 2 passos para trás, veja se aquilo ainda se identifica como uma pata. Você consegue ainda reconhecer que aquilo é uma pata do cachorro? Será que você consegue exagerar ainda mais? Se o próximo desenho dele for muito mais exagerado do que isso e começar a ficar irreconhecível, beleza. Você já sabe aonde parar e dá 2 passos para trás, sacou? Uma dica maravilhosa aqui, ó, Ruth, ótima lembrança, é você semi-cerrar os olhos um pouquinho, ó. Você ainda consegue reconhecer essa forma? Então, é você tentar fazer uma vez o seu desenho, depois você vai redesenhar aquilo sintetizando as informações, simplificando os traços, cerrando os olhos para ver se aquilo ainda faz sentido, se você consegue simplificar um pouco mais. Se não consegue mais simplificar, força até ficar feio. A hora que fica feio, você volta um pouquinho, volta algumas casas nessa linha do tempo, você volta algumas casas, para ali, fala, beleza, esse aqui é o estilo que eu quero adotar. Essa é a simplificação que eu quero fazer, esse é o estilizado que eu quero fazer, sacou? Isso ajuda muito a você chegar num desenho que tem mais uma síntese da informação. E claro que cada vez mais que você fizer esse tipo de exercício, essa síntese e esse tipo de desenho mais estilizado vem naturalmente. Ela vem aos pouquinhos para você e nos próximos, em vez de você ter que redesenhar aquilo 4 vezes, talvez você já tenha que redesenhar 3 vezes daqui a um ano, porque você já vai pegando bastante desse ritmo, pegando desses macetes visuais, entendeu? De como reproduzir uma informação mais complexa de um jeito mais simplificado, sacou? Isso funciona para personagens, funciona para animais, para cenário, funciona muito bem. Percebe, se você acha que você está desenhando de uma forma realista demais e você quer simplificar, lembra do Moby Frank, lembra do Leyendecker e pensa assim, isso tá icônico, isso tá simples da forma que eu quero? Só para deixar claro, você não precisa fazer isso. Isso aqui é só uma forma de você desenhar, de você simplificar. O Mucha, exatamente, o Murra, né? Alfonso Murra também, ele com certeza é uma ótima referência para isso. Mas, para mim, ninguém melhor do que Leyendecker e Moby Frank. Olha, que sensacional. Então você pega as pranchas de desenho de testes do Leyendecker, você vai perceber que ele nunca vai fazer o mesmo desenho uma vez só. Ele nunca faz uma vez só e é isso. Não, ele redesenha várias vezes. Ele tinha pranchas e pranchas de testes e testes. E agora fica a minha pergunta. Você tá testando também? Por que pessoas que são consideradas grandes mestres como o Leyendecker, o Norman Rockwell, que o Paulo citou aqui, o Norman Rockwell, que por sinal, ele bebeu muito da fonte do Leyendecker, tá? Se o cara que é considerado mestre, como o Leyendecker, precisa redesenhar várias vezes, testar até chegar numa versão final ali do desenho, quem somos nós
pra fazer um desenho e achar que tá bom. E aí ainda você vai lá e reclama. Ai, não gostei muito. Por que não gostou? Então vai lá, ó. E desenha mais, testa mais, arrisca mais, exagera, sacou? Beleza? Fica aí uma reflexão que eu particularmente adoro. Lembrando que na área de membros tem aí um aulão enorme da época do Jornada que eu resgatei pra área de membros, que é contando a história do Leyendecker também. Tem bastante papo sobre o Moby Frank também, mas essa aula do Leyendecker que eu fiz pro Jornada Iconic, que resgatei, remasterizei aqui pra área de membros, é sensacional também. Eu recomendo que vocês assistam lá, que tá muito legal, beleza? É 1 hora e pouco, 2 horas, só falando de Leyendecker. E Leyendecker aqui, ó. Beleza? Enfim, cara. Ó, quero aplausos pros dois. Quero aplausos pros dois. E tentei aqui passear um pouquinho, né? Nesses assuntos, porque eles me deixam muito felizes de poder falar. E lembrando, né, cara? Lembrando, né? Uma boa época aí que humanos desenhavam. Oh, que saudade, né? Que maravilha, que maravilha. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo, tá?